Nem sempre eu tenho fé, mas eu creio. Você lembra daquele caso de um senhor que foi pedir ajuda a Jesus? Jesus estava orando no monte e os discípulos embaixo. E há um pedido e eles não conseguiram atender, não conseguiram socorrer o pedido do Pai. Aí Jesus, quando desce, há um diálogo entre Jesus e aquele pai. E o pai diz assim: o senhor pode me ajudar? Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Ele disse assim: eu creio, mas me ajuda na falta de fé. Tem situações que não é a questão de crer, é de fé. Nessa manhã eu quero falar sobre fé. Falar para você sobre... Não é pecado quando eu creio e não tenho fé sobre aquela situação. Que o Senhor nos ajude a soprar fé na hora que necessitamos. Amém. Assentados como estamos, abra sua Bíblia em João capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo narrado por João. João capítulo 4, verso 46 ao 54. Está escrito assim, João capítulo 4, 46 a 54. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai se aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Meu querido, minha santa irmã, meu santo irmão, assim como o motor precisa de energia, de combustível para gerar e ampliar sua potencialidade, assim como a alma, o corpo precisa da alma para existir seus movimentos, não podemos dizer que um cristão pode coexistir sem fé. Tanto é que a Bíblia reclama o tempo todo dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu vos digo, nem toda vez esse que vos fala tem fé nas horas que as aflições batem, mas não deixo de crer no Senhor. Eu faço um corte muito claro e lúcido na minha mente. Eu creio, Senhor, em Ti. Mas tem situações que eu digo: como isso é possível? Mesmo sabendo que todas as coisas são possíveis para Ti, mas me ajuda. Sabe, a teologia de João, quando João escreve esse texto, essa carta, tem um propósito de dizer aos seus leitores primários que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus. Para João não há nenhuma dúvida. E ele seleciona 7 milagres, 7 ações sobrecomum que Jesus realizara. E olho no olho, todas as vezes que ele coloca um dos 7 milagres, ele vai enumerando, termina dizendo: e creram em Jesus Cristo. Começa com a transformação da água no vinho, e disseram no final: e creram em Jesus Cristo. Notaram aqui que nesse segundo milagre, que é uma continuação também do que aconteceu em Caná da Galileia, observaram como termina o texto? Os atores centrais do acontecimento, ele e toda a sua casa, como é que diz o texto? Creram
em Jesus Cristo. O milagre mais enfático é a ressurreição de Lázaro, que João coloca. E veja que não só creram no ato daquele momento, mas vinham pessoas de várias regiões, de vários lugares, para ver Lázaro, porque muitos acreditavam não só em Jesus, mas pela figura de Lázaro ressuscitado. Então João é muito objetivo, ele diz assim, está aqui os fatos, negue se quiser, mas diante de fatos não há como negar. Esses são os 7 milagres que eu selecionei, e cada um mostra a grandeza, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus encarnado, e que quem nele crê tem a paz diante das aflições. Mas Ele reclama para nós, leitores, que tenhamos fé. Vamos para o texto então. Veja o detalhe, por favor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, Jesus, de onde fizera vinho. Observe que havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Esta aqui é a junção de um personagem central do texto, que é Jesus Cristo, que nós cremos nele, por isso que estamos aqui cultuando a Deus por meio dele, e todas as vezes que tem uma cruz, vai nos lembrar, o símbolo nos remete ao significado. Como é que eu entro numa igreja que tem uma cruz e olho para o símbolo, e o símbolo não me remete ao significado? Todas as vezes que entrarmos aqui ou em qualquer igreja, e eu falei qualquer igreja que tem uma cruz, eu não vou estar abordando a sua teologia, mas esse símbolo aqui me leva aos pés daquele que pode todas as coisas na minha vida. Se são presbiterianos, se são calvinistas, se são católicos, arminianos, isso não me interessa. Esse símbolo me remete de forma crua e nua diante dele, dizendo, eu creio em ti. Agora, quanto a essas questões apologéticas de defender uma a outra, esse símbolo já sai de lado. Mas quando eu entro na igreja, seja onde for, na Central do Brasil, ou lá no Acre, no Cruzeiro do Sul, ou em qualquer uma outra cidade do nosso Nordeste, e tem uma cruz, ela me remete à mensagem que me dá esperança. Pois, observe que esse texto nos vai dar uma certa orientação sobre a fé que transcende a visão. A fé que transcende a visão. Em outras palavras, eu creio no que não vejo para ver o que eu creio. Eu creio, meus irmãos, no que não vejo. Eu não vejo Jesus. Eu nem sei como Ele é. Tudo é uma descrição. E eu creio que o verbo escriturado está nas minhas mãos. Mas eu não sei que forma, como, mas eu creio que Ele é o Filho bendito de Deus. Porque um dia, esse crer sem ver, me levará a ver o que eu criei durante toda a minha vida. E não terei mais necessidade de fé. Eu não terei mais nenhum corte epistemológico entre fé e crença. Eu o verei como Ele é para todo sempre. Mas enquanto eu não o vejo, mas sei sobre Ele por meio das Escrituras, eu creio dizendo, um dia eu verei face a face. Sabe, a fé que transcende a visão. Nós não nos comportamos, vivemos de acordo com o que vemos, porque o que vemos detona, derruba os nossos alicerces, assim, não tem jeito. Mas ao reclame da mensagem do Evangelho dizendo, olha para a cruz, ela te remete às possibilidades que Deus pode. Sabe, o texto vai nos dizer esse caminho. E observe que fala que o oficial do rei era um aristocrata. Vamos continuar o texto então, por favor. O versículo 54, ele é de uma expressão fantástica. Veja o verso 54. Foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. O primeiro milagre está lá, vocês conhecem muito bem, lá da transformação da água em vinho. Não ficou por aí, gente boa, gente amiga. Dá uma olhadinha, por favor. Veja, por favor, capítulo 2. Você pode ir comigo, por favor? Olha o capítulo 2, por favor. Diz assim, por favor. Verso 11, você pode ler comigo, por favor, verso 11? Por favor. Há uma só voz. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Todas as vezes que estiver lendo João e tiver um milagre, o milagre vai terminar dizendo, creram nele.
Observe que não há ninguém fora do circuito do caminhar de Jesus a crer. São os seus discípulos, pessoas que já estavam observando, caminhando e ouvindo. Então, este sinal aqui foi intrinsecamente voltado para o núcleo mais forte, mais duro da comunhão e da intimidade com Jesus. Os seus discípulos creram nele. Deste sinal aos demais, agora são para todas as pessoas. Veja o verso 23 do capítulo 2, por favor. Você pode ler comigo? Há uma só voz também. Estando ele em Jerusalém, ele, Jesus, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Possivelmente, volta para o capítulo 4, por favor, agora. Possivelmente, o verso 45 seja a força de ligação que levou o oficial do rei, o aristocrata, a procurar Jesus. Veja, por favor, o verso 45 do capítulo 4. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então, este homem, este oficial do rei, esse aristocrata, não ficou sabendo de um Jesus que ele não tinha conhecimento. Possivelmente, ele também estava na festa de Jerusalém. Possivelmente, ele viu sinais e maravilhas naquela festa. Observe que o texto continua, no verso 47, tendo o oficial do rei, o aristocrata, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou. Veja que este homem não está sendo notificado que há um curandeiro. Observe que, olho no olho, esse homem não está sendo informado que um santo homem, um profeta, alguém que fez maravilhas, estaria lá e poderia socorrer ele. Ele já sabia, possivelmente porque estava na festa de Jerusalém, porque estava na Galiléia e era um homem religioso. Isso é inegável. O texto vai nos mostrar que esse homem era um religioso, possivelmente judeu. Observe isso. Vamos lá então, a fé que transcende a visão. A cura realizada por Jesus acontece aqui. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou. Eu estou diante de um oficial do rei, meu irmãozinho. Gente boa, gente amiga. Um homem que é um aristocrata, um homem que sabe o predicado de pedir, de solicitar, de requerer, de rogar. É um homem de ofício, é um homem de trato fino. Rogo aqui está mais ligado à reverência. Quando eu cheguei aqui, o irmão me chamou reverendo. Eu até me tremi um pouco, eu digo, porque reverendo não é título, é reconhecimento. Eu reverencio vocês, e vocês me reverenciam desde que estejamos de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Eu reverencio um arquiteto, eu reverencio um médico, eu reverencio um gari. Reverenciamento é reconhecimento pelo serviço prestado. Esse homem reverenciou e se colocou também na sua posição, dizendo, eu rogo, porque sou agora o que está precisando. Observe a continuação do texto. Rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. É interessante, eu tenho que fazer esse apontamento para vocês. Até então, acreditava-se que tinha que ir a Jerusalém, chegar no templo e pedir. Deus estava localizado geograficamente em Jerusalém. Por isso que quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, eles disseram assim, o Senhor nos abandonou, porque o Senhor, na cabeça deles, o Senhor não estava fora de Jerusalém. E o Senhor sabia o que acontecia nas encâmaras de todos os palácios, de todas as terras. Veja que a teologia aqui ainda é essa. Na cabeça daquele homem, o sacerdote, o clero, o profeta, tinha que descer, tinha que ir. Essa era a visão. E o Senhor não foi. Mostra que Ele inaugura de forma clara, cristalina, que Ele não precisa fisicamente estar para que a sua ordem seja cumprida. Tanto é que o Salmo 139 nos fala da onipresença e a onisciência do Senhor. Mas na prática o judeu diz, eu tenho que ir a Jerusalém.
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. No sentido assim, é lá que está todas as possibilidades do meu clamor ser ouvido. Meus irmãos, olha o que o Senhor fala aqui. Podemos ler juntos? Verso 48. Antes de entrar no 48, diz que ele assim, descesse para curar seu filho que estava à morte. A palavra filho aqui é importante. Vai aparecer, Guilherme, umas 3, 4 vezes no texto. E a palavra filho que o autor vai usar para descrever é filhinho. Só que não é filhinho no sentido de que amamenta, está na fase da lactância. É de uma forma carinhosa. Eu tenho 3 filhos, vocês conhecem. Eu chamo eles quando eu quero pedir alguma coisa a eles assim: filhinho, Sarita, por favor. É no sentido carinhoso. Não temos, pelo termo descrito como filho, dizer que era filho único. Não temos como dizer tal coisa. Não temos como dizer que é um filho miúdo da lactância, porque é uma forma carinhosa. Meu filho Vitor, que dá uns 2 de mim, eu chamo ele de miúdo, na intimidade. Miúdo, filhinho querido, me ajude. Quem na transcrição pegar filhinho, então deve ser uma pessoa recém-nascida. O texto não nos dá nenhuma pista. Porque se fosse para filho de lactância, o texto lá traduzido era menino miúdo, das tais é o reino dos céus. Lá, deixai vir a mim as criancinhas, esses meninos, lá não tenho dúvida, das tais é criança, da lactância, daquele que não atingiu a idade da razão. Mas o texto aqui não dá essa pista. Apenas diz que foi chamado meu filhinho, minha filhinha. Continuemos, pois, o texto, por favor. Está escrito assim no verso 48, podemos ler então a sua voz. Então, vamos ler juntos? Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Observe, eu não vejo aqui uma censura de Jesus dizendo: rapaz, preste atenção, você só me procura porque tem interesse. Se eu estivesse diante de Jesus, eu ia dizer: sim, eu tenho interesse. Eu não ia ser surrealista. Eu não ia negar meu drama, minha aflição. E meus irmãos, não há nenhum pecado em vir à igreja buscar, por essa lembrança, que Deus supra os nossos interesses. Onde é que está o pecado? Porque essa piedade nossa, muitas vezes, tenta esconder que os meus interesses não são importantes. Sim, mas seja feita a tua vontade. Mas fique sabendo, Senhor, que a tua vontade é boa, soberana e perfeita, mas muitas vezes não está em rota de harmonia com a minha. Eu sofro. O Senhor não sabe como é difícil crer em Ti, sem que a dor que me inflige não seja suavizada. Mas me ajuda a crer, a fazer a Tua vontade. Amém. Vamos juntos, gente boa, gente amiga? Então Jesus disse: vai, porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É aqui, gente boa, gente amiga, que eu vejo a ligação com o verso 23 do capítulo 2, que diz o seguinte: olha, Jesus está fazendo uma referência pretérita, de forma completa, dizendo: se você não tivesse visto, você não estaria aqui. Olha o que diz o verso capítulo 2, verso 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então, aqui, como Jesus disse, se porventura não vides sinais, Jesus está colocando aquele pai que está solicitando que ele descesse à sua casa para curar seu filho. Jesus está colocando ele numa cena de um acontecimento que você viu, algo bem próximo. Pois, meus irmãos, a fé, ela é alimentada pelo que nós vemos. Você acha que não acontece fenômeno no mundo religioso? Acontece. Nós somos capazes, como seres, em nossas reuniões, produzirmos fenômenos, mudanças até de comportamento. Numa partida de futebol, numa decisão, você muda até de atitude, com aquele clima, com aquela movimentação. Há um estado de êxtase produzido por aquela massa, por aquele grito, por aquela uniformidade de pensamento. No mundo religioso, nós também podemos produzir efeitos. E muitos são levados a esses efeitos, a continuar crendo daquela maneira. Nós não somos adeptos de termos produções de efeitos sobrenaturais no nosso meio. Nós não estamos aqui invocando ou provocando uma questão
ghost, de assombro ou de algo que fora do nosso controle. Nós somos cristãos que acreditam na palavra de Deus, que essa palavra de Deus é que faz em nós o milagre que nós não podemos fazer dentro da nossa alma. Podemos até produzir efeitos externos, mas nunca mudar a nossa alma. Só Deus pode gerar fé à nossa alma. Nós não estamos atrás de fenômenos, meus irmãos, mas os sinais e as maravilhas feitas pelo Senhor, a nossa alma se alegra e é alimentada muito. Louvado seja Deus por isso. Amém. Continue tendo fé. Com isso eu estou dizendo de forma não tão clara, mas sutil, acadêmica. Cuidado com as mesas brancas. Cuidado com as palavras de ordem de algumas pessoas. Cuidado dizendo assim, faça determinado passe, ande dessa maneira que você vai ver o resultado. Andem crendo em Jesus Cristo, mesmo quando não tenham fé no que vai acontecer, dizendo assim, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir as minhas necessidades. Que Deus esteja conosco, porém cuidado com os flancos abertos, porque muitos poderão te machucar e te levar, por falta de segurança no que crê, a ver aquilo que você não precisa para crer, mas pode te enganar. Nós não precisamos de nenhum sinal mais para crer no Senhor, já cremos nele, porque o Espírito Santo mudou a nossa vida. Porém, nós temos nossas necessidades diárias, que essas necessidades serão supridas por Deus, mas agora há da nossa parte algo que Ele exige, fé. A nossa questão não é questão de, a nossa crise não é questão da crença mais, eu creio em Ti, Senhor, mas Ele exige de nós fé. E você pergunta o que é fé? Meus irmãos, é o firme fundamento daquilo que não se tem, não se vê, mas vai alcançar. E me falta muitas vezes fé nessa hora. Senhor, como isso é possível? Certa vez um aluno me perguntou na sala de aula, pastor, o senhor crê em fé? Em milagre? Eu digo, creio. Como assim? Aí eu disse, onde menos assistência tem, intelectual, saúde, financeira, mas os milagres são abundantes. Vocês acham que é fácil para um acadêmico, para uma pessoa que sabe o que é um DNA, que sabe o que é distorções neurolinguísticas, voltar a funcionar a fala, o movimento? Vocês acham que é fácil? Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Você acha que é fácil crer, tendo 4, 5 milhões na conta, plano de saúde melhor? Estou com uma dor de cabeça, vou agora no Einstein, pego o meu jatinho e vou para lá. Qual a dificuldade? Essas pessoas estão nem aí com essa fé de cura, de milagre, de sinais. Estão numa fé muito mais de espiritualidade. Mas para uma mãe de uma comunidade que não tem mais um pacote de cuscuz, flocão, fazer a divulgação aqui do flocão, não tem nem um palito de fósforo para acender o fogão, porque nem tem um palito de fósforo nem gás. Está lá dizendo, vou dar o que de comer? Vou comer o quê? Nesse contexto, a fé é o último combustível dessas pessoas diante do nada. E muitas vezes não são nem assíduos, nem a igreja católica, nem presbiteriana, protestante. Mas o Senhor, bondoso, Criador, ouve a fé. Vou me ousar a dizer, Deus continua dizendo, nunca vi tanta fé em Natal como eu vejo nas comunidades carentes. Amém. Que possamos ser carentes o tempo todo diante de Deus, mesmo tendo bom conhecimento, mesmo tendo bom dinheiro na conta, mesmo tendo bom relacionamento. Que possamos ser carentes dizendo assim, Senhor, sem Ti nada tenho como conseguir. Amém. Senhores, o texto continua. Vamos lá, vamos chegando aqui para o texto. Você pode ler comigo o verso 49? A uma só voz, por favor. Lemos juntos. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Observe que esse oficial não era nordestino. Com certeza. Porque o nordestino, quando recebe um não, mesmo de forma elegante, e quando ele entende que está dizendo assim, eu não vou te atender, tá bom, bati a porta errada, fico com a sua que eu vou embora. Mas veja a necessidade de manter a diplomacia, a calma, a elegância, o pensamento firme naquilo que você quer.
Vou me ousar a dizer isso também. Deus pode ser o primeiro a desestimular a mim e a você, para saber de fato se essa fé nasce do coração ou se é do interesse. Deus pode ser o primeiro a desestimular para saber se essa fé é do coração mesmo ou é apenas um status quo de conhecimento para você ser abraçado e aclamado no nosso meio como esse é melhor que todo mundo. Olha o que diz o texto. Rogou-lhe. A ideia é clara. Ele não perdeu a compostura. Ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu o centro, o tino do que estava fazendo. Meus irmãos, ainda que venhamos ser desestimulados por todos que nos cercam, pelas bocas de Deus que estão ao nosso redor, mantenha firme e continue pedindo e rogando àquele que pode todas as coisas. Amém. Diz o texto, ele rogou. Olhe que ele diz assim: desce antes que meu filho morra. A situação estava periclitante mesmo. O diagnóstico já era preciso. Meu filho vai morrer. Pior do que a doença é não ter o diagnóstico. E quando se tem um diagnóstico e não tem tratamento, a gente se desespera. Até os 12 anos, 13, eu tenho lembrança viva na minha cabeça das pessoas chegarem na casa do meu pai, na minha casa, no caso, na casa do meu pai, onde eu morava aos 12, 13 anos, em Caruaru, de madrugada, porque meu pai era kardecista, espírita, e chegavam desesperados, batendo na porta. Mamãe dizia, pronto, já chegou mais uma pessoa aí. E papai prontamente vestia-se e atendia a pessoa, e ficava na sala, fazendo as preces, fazendo os clamores. Quantas vezes vi pessoas ali desesperadas, e da pouca lembrança que eu tenho, do muito que eu posso dizer dessa lembrança pouca que eu tenho, é que estava sempre ligada a dramas familiares, a filhos. Nós sabemos o que somos capazes de fazer por um filho, e ele não sabe o que nós somos capazes de fazer por ele. Quantas humilhações, quantas portas batemos atrás de esperança, que se abriram, mas não tinham esperança para nos dar. Apenas um conforto. Mais do que conforto de um espírita, mais do que um conforto de uma religião. Eu preciso da esperança que só quem pode dar é Jesus Cristo. Por isso, rogue o tempo todo a Jesus Cristo. Amém. O texto continua, gente boa, gente amiga, e diz assim, lê comigo, por favor. Verso 50. Vai. Disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Gente boa, gente amiga, olha que maravilha. Diante do drama, do pedido, do rogar, da solicitação, desce a minha casa. Jesus disse, vai. É uma ordem. Aqui a fé é alimentada. É um homem que dava ordem, mas também que sabia receber ordem. Vai. Opa, o que está acontecendo? Por que o Senhor está mandando ir? Por que o Senhor está dizendo, vamos? Por que o Senhor está mandando primeiro eu? Por que o Senhor está dizendo, vai e não vamos? Ou espera um pouquinho que eu vou pedir a um dos meus que te acompanhe. Mas o Senhor, na minha solicitude, diz, vai. Que na nossa solicitude, solidão da fé, nós possamos escutar o Senhor dizendo, vai, eu sou contigo. Porque é nessa solicitude da nossa fé, no nosso quarto, na nossa direção do carro, que a gente nem sabe o que está acontecendo na frente. Está uma automação plena, a gente dirigindo, as lágrimas descendo. E o Senhor diz assim, vai, eu sou contigo. Estou entrando num elevador, nem sei qual andar, fica apertando lá. E quantas vezes a gente aperta uns 3, 4, só para não chegar no andar certo, porque a confusão está armada. E eu digo, Senhor, Tu estás aqui mesmo. O que estou fazendo? Que o Senhor, na nossa solidão, do clamor, do aperreio, como diz o nordestino, da aflição da nossa alma, Ele pode dizer assim, vai, eu sou o teu Deus que te acompanha, eu sou o teu Deus que está contigo. Eu estou só, Senhor. Do mesmo jeito que você me procurou só, você voltará aos teus olhos só. Mas eu sou o teu Deus que estará contigo, na tua alma, no porão do teu ser, te ouvindo, dizendo, cadê a fé? Cadê a tua fé? Eu estou aqui. Eu serei a lembrança no porão da tua alma, o Espírito do Senhor, dizendo, eu estou aqui. Continue crendo, vá. Enquanto você vai, a vida continua.
e vão se ajustando, e vão se encaixando, e você vai dizendo assim: Deus, muito obrigado, que a fé está me ajudando a caminhar. Amém. Diz o texto: vai, disse-lhe Jesus. Olha que coisa bacana. Vai, disse Jesus, teu filho vive. Primeiro aconteceu a cura concomitantemente no filho, que não estava presente, não estava aos olhos. Você veio me procurar, você é muito ousado. Você pelo menos tem uma foto para ver a foto do seu filho, tem algum lenço do seu filho, alguma peça de roupa, e você veio me procurar e não me traz nada físico. Você veio me procurar e não trouxe nada. E você acha que eu vou trocar a minha clientela, que tem 10 aqui, por um? Eu não vou trocar nunca. Aqui eu tenho 10 rendas, ali eu só tenho uma. E eu estou fulano, é uma família muito importante, que é o terceiro. Põe ele na frente. Jesus não nos trata assim. Ele não precisa de uma foto. Ele não precisa de uma peça de roupa de ninguém. Ele precisa que quem peça, peça com fé, aonde quer que esteja. O Senhor estará lá. Amém. Que haja nessa manhã, nessa igreja, pedidos solitários, mas cheios de fé, em nome de Jesus. O texto continua e disse: vai, desce. Jesus disse: vai, desce. Jesus disse, né? Teu filho vive. E é interessante, vê comigo essa parte. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Observe, antes ele tinha conhecimento dos sinais de Jesus lá na festa de Jerusalém. Ele ficou sabendo e foi procurar Jesus, porque estava lá por necessidade. Ele foi lá e disse: vou procurar, ele vai curar meu filho. Mas observe que ele não cria como aquele que pode todas as coisas, que creu no Senhor. Ao mesmo tempo, concomitantemente, a ordem de Jesus não só curou o filho, como também salvou aquela alma da ignorância eterna. Só em Cristo podemos ter essa ação direta. Louvado seja Ele para todos sempre, meus irmãos. Vai, olho nos olhos de vocês, olho no olho de gente boa, gente amiga. Vai. Que o Senhor te abençoe na tua semana. Vai. Eu não sei como é que vai ser teu almoço, teu jantar, se tem muita coisa, não tem. Vai, o Senhor é contigo. Creia. Não sei se você vai conseguir pagar seus boletos amanhã, não sei se vai conseguir fechar contratos essa semana, não sei, mas vai em nome de Jesus, crendo naquilo que você pediu. Vai. E boa parte da semana você não estará conosco por perto, mas não haverá um segundo que o Senhor não esteja ao teu lado dizendo: eu estou contigo, eu sou o teu Deus. O texto continua. E observe que diz assim: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aí veja aqui o verso 51. E ele já descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Olha a ideia do verso 50 e 51. Partiu e já descia. Por que que o autor quer reforçar essa ideia? Por que que o texto está nos mostrando? É porque de onde Jesus estava para a casa que estava o menino, era como daqui a São José, uns 25 quilômetros. E possivelmente era 7 horas da noite. Então, não cai bem sair 7 horas da noite, a pé, ou a cavalo, para tal lugar, que eu vou gastar de 4 a 5 horas. Então, poderia muito facilmente ser objeto de assalto, lembra do samaritano? De pessoas me pegarem e no meio do caminho me machucar, levar tudo que eu tenho e eu morrer ali. Então, vocês vão notar aqui, eu não vou aqui exaltar esse homem, dizendo, ele já creu em Jesus naquela hora, ele nem foi correndo para a sua casa, fazer, não, ele, não vou para aí não. Ou então ele ficou já em tal local, dizendo assim, já está tudo resolvido, eu tenho paz. Não, ele não tinha visto, mas tinha crido. Por mais que seja cheio de expectativa e ansiedade para ver o resultado, eu não posso abrir mão da minha segurança física, emocional. Que a nossa fé nunca nos coloque, por causa da nossa ambição, da nossa expectação, a nossa vida em risco.
Aí eu vejo muito prudência. O mundo dos homens e o mundo de Deus tem que ser harmonioso. Porque muitas vezes, quantas loucuras nós fazemos em nome da fé humana e não da resposta divina. E quantos missionários, pastores, irmãos, vou agora! E o carro capota tudinho, não fez o balanceamento das rodas, não viu o motor do carro, não viu nada. Oh, meus irmãos, como nós temos tentado o nosso Deus nos dias contemporâneos de forma tão diferente do que o povo fazia anterior. Esse homem ficou ali, dizendo, se eu for, eu com certeza não vou dar conta da minha segurança sozinho, porque já é noite. Dá uma olhadinha, por favor. Por isso que fala, partiu e descia. E já ele descia, quando os seus servos, gente boa, eu sempre grifo aqui essa expressão, seus servos. Porque os servos, olho no olho, os servos veem os milagres primeiro que os seus senhores. Sempre quem vê os milagres primeiro são os servos e não os senhores. Lá na transformação da água com o vinho, Maria disse, Senhor, meu filho, acabou o vinho. O que é isso comigo, mamãe? Isso não é nada a ver. O buffet que tome conta, o contrato, meu filho, chega junto, vamos resolver isso aqui. Aí chama, pega umas talhas, chama os servos, porque empregado tem que cumprir a ordem, desde que não seja aquilo que venha desabonar a sua vida, mas está dentro do trabalho. Encheu da água e diz assim, leva ao mestre-sala, e quando ele provar vai ser vinho. Eu dou por visto os servos, os escravos, dizem assim, aquele homem ali, aquele doidinho ali é o Messias, coitado. Então todo mundo é aloprado, doido, nunca vi água ser vinho. E eles, vocês acham mesmo que eles iam discutindo assim, ali é o Messias, aqui a água já é vinho? Nada. Mas quando chegou, o copeiro, o mestre-sala, pegou e provou, tirou da talhas a água e botou, era vinho. Os primeiros a verem foram os servos. Olho no olho, Deus não necessita da nossa fé para fazer o milagre, mas Ele requer de nós fé para ver o milagre. Entenderam? Senhor, mesmo não tendo fé, por misericórdia, ajuda-nos a suavizar a dor da nossa casa, em nome de Jesus. Olha o que diz o texto. Estava lá o homem com Jesus, e eles já estavam vindo dizendo, olha o verso 52, por favor. Podemos ler? Alguma sua voz. Então indagou deles, o patrão indagando dos seus escravos, seus servos. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Lê comigo. Informaram, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. A hora 7ª aqui é o sistema romano, eu estou diante de um oficial do rei, não da hora judaica, que é dividida em 3 horas. Se fosse pelo calendário, o horário judaico era 1 da tarde. Então dava tempo demais para ele descer e a essa distância de 25 quilômetros. Mas aqui é o sistema romano, era um oficial do rei, era um aristocrata. Aí observe que diz assim, ontem. Olha as particularidades, olha a sutileza do texto. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Na cabeça do pai, o sentir melhor é progressiva. A partir de que hora ele tomou o paracetamol, tomou o remédio e a febre começou a deixá-lo. É uma forma progressiva. E muitas vezes nós pensamos que o milagre de Deus sempre é progressivo. Aí os servos disseram, não foi progressivo não foi assim. 8 horas ele já abriu o olhinho, 10 horas disse, estou com fome, quero um Big Mac, eu quero uma picanha. Aqui, eu também quero essa hora. Não, só com batata frita, uma Coca-Cola. Não, meio-dia, 12 horas já disse assim, pai, cadê papai? Vamos jogar PlayStation, vamos aí, vamos brincar. 4 da tarde, cadê a bola para eu brincar? Não, nada disso. Não é uma questão progressiva. Olha o que diz a resposta dos seus servos. O pai perguntou, indagou, a que horas o seu filho se sentira melhor? Informaram, ontem, a hora 7ª. Lê comigo. A febre o deixou. Senhor, nós somos tão carentes, que seja de forma progressiva ou instantânea, ouve a nossa oração e nos socorre. Amém. Meus irmãos, nós somos tão carentes,
a dor é tão real, seja de forma progressiva, lenta, progressiva ou instantânea, Senhor, ouve a nossa oração. No texto, nos diz que foi de forma instantânea. Essa não é a regra, meu querido. Que o Senhor sopre ânimo na tua alma e que a tua alma comece a ver dias melhores, em nome de Jesus. Se vai ser de uma só vez, não sei se isso vai acontecer, se acontecer, amém. Mas se uma camada de vernil for colocada na tua alma de esperança, começou a mudança da tua vida, em nome de Jesus. Conclusão. Olha o que diz o texto. Com isso, um homem racional, um aristocrata, um oficial do rei, que sabia o que era fato, que sabia o que era provas. Olha a indagação, olha a racionalidade aqui presente. Não a questão tola, só sem sentimento, mas a conjugação, conhecimento, razão e sentimento e emoção. Com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive. Minha fé não nega os meus problemas. Olho no olho, eu não sou surrealista. Eu não nego. Todas as vezes que eu vou para a igreja, quando eu coloco os pés na igreja, todos os meus problemas passaram. Mentira. Você está contra si mesmo, desalimentando sua fé. Mas quando eu estou aqui, mesmo que os meus problemas ecludam e venham a trazer lembrança, reclamando: o que tu estás fazendo aqui? Essas 2 horas que você passa aqui não renderia muito mais resultado se você estivesse fazendo seu pastel com caldo de cana e vendendo na feira, ou costurando, entregando, botando os 6 botões na blusa, entregando para ganhar R$10 para comprar meio quilo de carne e fazer. Não seria melhor você estar produzindo? Eu não nego os meus problemas, mas também eu não deixo que a voz dos meus problemas me tire de olhar para o símbolo da minha fé, dizendo: sim, os meus problemas não deixaram de existir, e nem os seus reclames, os seus agós, dizendo: como tu vai pagar, como tu vai fazer. Mas eu estou diante daquele, mesmo lembrando e sendo lembrado dos meus problemas, diante daquele que pode me socorrer. Ajuda-me, Senhor, eu creio em Ti. E muitas vezes me falta fé para saber se amanhã vou pagar as contas ou não. Se o meu cartão de crédito vai girar, eu estou desempregado, se eu perder esse cartão, como é que eu vou comprar o migal, a papa, a palha de aço, o sabão? Como é que eu vou pagar a água sanitária? Como é que eu vou comprar papel higiênico? Meu Deus, como? O Senhor é tão bom que nos abençoa, não porque temos fé primeiro, porque Ele sabe o calibre de cada um de nós. Ele sabe. Conclusão, meus irmãos. E ele disse: com isso reconheceu o Pai, se aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Já imaginou? Ele não sabia que seu filho estava curado. E os servos não sabiam como se dera a cura. As 2 informações são encontradas. E ele volta e diz assim: opa, diga ao pessoal, o vaqueiro, diga ao pessoal que toma conta do campo, vem aqui para casa ao redor da mesa, diga à mulher que hoje é dia de festa em nossa casa, alegria. Chama Juninho, vou chamar o nome do menino de Juninho, chama Juninho, sentar à mesa, que Juninho vai escutar essa história, o que aconteceu. Não foi um favor político, não foi um favor médico, não foi um amigo meu lá no Alfredo Gugel que colocou o doente na frente para ser cirurgiado, não. Quando contou a história, toda a sua casa ficou encantada, dizendo: quem é esse? Esse é Jesus, a quem nós, a partir de hoje, iremos crer para todo sempre. Junte sua casa, junte os seus. E com essa tecnologia, faça videoconferência e conte os milagres que vocês têm tido, recebido da bênção de Deus. E também junte para pedir, na mesma mesa, a bênção do Senhor sobre vocês. Termino aqui, gente boa, gente amiga, dizendo a vocês: cremos em Jesus,
Mas isso não exclui as nossas dificuldades e os nossos problemas. Teremos problemas sérios, mas teremos um que é mais do que qualquer dificuldade. Ele é capaz, na hora que Ele quiser, de suplantar as nossas angústias e as nossas dores. Que Ele nos ajude a transportar, a ultrapassar as barreiras que estão nos instigando a desistir da alegria da vida. Deus muito te abençoe a ter fé, porque a fé transcende a visão. Eu vou voltar para casa, eu tenho minhas aflições, meus irmãos. Eu tenho minhas aflições. Eu sei os meus choros, eu sei as minhas lágrimas. Eu tenho minhas aflições. Eu vos digo como pastor, e tem hora que eu não tenho fé, mas continuo crendo, dizendo, sim, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Aos 54 anos já aprendi que muitas vezes é porque ainda não estou preparado para viver sem aquela dificuldade, aquela aflição. Senhor, dá-me a paz diante das aflições. Deus muito abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos curvar a cabeça e orar ao Senhor?